Boa noite. Esse é um programa Censura Livre e hoje estamos aqui para falar um pouco da memória de um movimento social importante que aconteceu em São Gonçalo hoje. Não sei se dá para escutar, mas hoje está chovendo bastante, trovejando bastante, mas de qualquer forma estamos aqui para fazer um programa que vai falar sobre esse momento muito especial na nossa vida, particularmente a nossa vida, né? Já que nós fomos atores importantes desse movimento social. E esse movimento social se chama a AGES, né? Que é a Entidade Geral dos Estudantes de São Gonçalo. A AGES tem uma história que é importante, né? Não é só da nossa época, inclusive, né? A AGES ela começa na década de 60, né? Antes do golpe. E já tem estudos, né, sobre a participação da AGE no processo político em São Gonçalo. Né? Existia uma menina, uma estudante, que fazia pesquisa sobre isso, a AGE na década de 60, mas sobre a nossa época, na verdade, ninguém ainda se dispôs a fazer a pesquisa histórica sobre essa entidade, que teve um papel importante, como nós vamos ver. Mas então, hoje a gente está tentando aqui fazer um bate-papo, né? Mais um bate-papo para a gente falar um pouco sobre esse momento, né? Da nossa vida e da vida política de São Gonçalo, e de uma época importante também do Brasil, né? É um momento da história do Brasil em que o Collor, né, estava entrando no poder e tal. Eu gostaria, começando o programa, que vocês falassem um pouco do que vocês... Qual é a importância que tem a AGE na vida de vocês? Márcio, vai. Boa noite, né? Boa noite aos ouvintes aí da Web Rádio, né? Meu nome é Márcio Vasconcelos, né? E tive a honra de poder ter participado dessa parte tão importante da história do nosso município e da história do Brasil, né? Porque era um momento político muito importante, né? Que era os idos de 90, 92... Teve a questão do Fora Collor, entendeu? E eu acredito que todos aqueles que participaram nessa época tiveram teve um papel fundamental dentro da construção desse movimento e das suas vidas individuais. Cada um que passou pelo movimento estudantil de São Gonçalo, ele não passou de forma despercebida, ele teve a sua participação, né? E essa participação teve real importância. E na minha formação política foi muito importante ter participado de movimento estudantil, ter sido liderança de movimento estudantil. Né? Isso despertou em mim consciência da minha condição enquanto cidadão, enquanto pessoa participante da política local. Né? Mas o momento era outro. Né? O estudante, naquela época, pensava de uma forma diferente. Né? É muito diferente do que tem hoje. A molecada hoje ela não está muito consciente que é possível fazer algo, é possível se mobilizar, é possível construir alternativas de opinião, de postura. Hoje em dia a gente sente muita falta. Eu sinto muita falta. Hoje em dia eu tenho filhos adolescentes e vejo o nível da discussão e vejo que falta muito essa questão da preocupação enquanto indivíduo, enquanto a coletividade, entendeu? Essa foi perto. Já chegou causando, viu? Anunciando o Sandro, outro participante importante, né, do movimento. E, Sandro, como é que foi essa experiência para você? Os amigos que estão aqui com a gente nesse momento. Assim, a AGES tem vários momentos na minha vida, né? O primeiro momento, ela vai entrar na minha vida pela década de 90, mais ou menos em 1991, né? A gente se conheceu. Comecei pelo Grêmio do Tarcísio Bueno, tive a honra de ter aprendido, né, com vários amigos lá, com o Manuel, o Zé Manuel, que está aí na mesa da gente, o Marco, Marcelo Helber. Começa lá pelo Grêmio do Tarcísio. Depois, curiosamente, eu passo por Walter Mandini também, que era um Grêmio de vanguarda do movimento estudantil, um Grêmio muito responsável. E, assim, foi muito importante, pegando um gancho um pouco do que o meu amigo Márcio falou, foi importante porque ela passou a dar responsabilidade a gente, porque, assim, levava uma vida meio elevada na época da escola, não tinha muito comprometimento com as aulas, até tinha, mas fazia muita bagunça e tal. Impressionante como o movimento estudantil entra na minha vida. Te dá responsabilidade, né? Radicalmente a minha vida toda. Eu era um aluno assim, visto na escola como um aluno bagunceiro, e quando eu entro
Grêmio não entra, age na minha vida, muda tudo, porque eu passei a conviver com pessoas maduras, pessoas responsáveis que tinham engajamento político já dentro do movimento estudantil. Eu comecei a querer entender melhor o movimento estudantil, o que era, até porque era um outro momento da história, né? Conforme o Márcio falou, hoje é totalmente diferente daquilo que a gente viveu lá atrás. Virei professor, curiosamente, o Manel até estava comentando aqui agora, sobre uma menina que fez uma pesquisa na monografia dela. O nome da menina se chama Michele Barcelos, da FFP. Curiosamente, a minha monografia de história foi em cima da AGES também. Eu trabalhei em cima da AGE e peguei um pouco o final da parte da AGES, né? Então a gente viu várias figuras, várias personalidades que viveram aqui em São Gonçalo, que fizeram trampolim político com a entidade também, né? O próprio que foi prefeito, depois virou governador, Jeremias de Matos Fontes, ele participou da entidade, isso está lá... Em 60. Em 60. O professor que foi do Colégio de São Gonçalo. Elton Barcelos. Isso, professor Elton Barcelos. Eu fiz uma entrevista oral com ele. Então, assim, a AGE, naquele momento, em 92, 91, que o Collor estava entrando, né? Ela marcou muita posição. E a gente tinha grupos de discussões assim, maravilhosos. A gente estava muito enganjado, sabendo do que a gente queria fazer, que era transformar a cabeça das pessoas para que participassem, que atuassem do movimento. Então, isso marca muito na minha história, da minha vida. É bom você falar essa coisa do que foi a primeira entidade, né? Porque a primeira entidade, antes do golpe de 64, ela tem essas lideranças, são lideranças que foram muito importantes da época, e meio que ela, na maioria dos casos, né, só uma pequena fração foi para a esquerda, né, se engajou em outros movimentos e tal, mas a maior parte desses militantes na década de 60, eles se engajaram, por exemplo, no que ficou conhecido como o Grupo Lavoura. Exatamente. Né? Se você pegar os Maleitão, né, sim, o Ailson, eles são exatamente da época... Lavorismo. Do lavorismo, né? E eles foram muito influenciados. Então, para a gente entender a configuração desse grupo, que hoje nós chamamos de Grupo Lavoura, né, que hoje praticamente não existe, né, mas que teve um peso político muito forte na cidade de São Gonçalo. Durante décadas, né, cara? Marcou a política verdade, da né? cidade. Para você ter uma ideia, 70, teve um desse grupo que conseguiu virar governador. Sim, né? Governador. O Osmar foi deputado federal, Sim. o José Závila foi também, eu acho que federal. Quer dizer, são várias pessoas que militaram nessa época, né, que tiveram uma participação política, não só no nosso município, como no estado e até a nível federal. Então, você vê a importância de uma entidade do movimento estudantil. Um pequeno setor foi à esquerda, mas com a repressão no golpe de 64, né, essas pessoas, uns foram perseguidos, né, e outros, né, abandonaram a vida política porque não suportaram aquela época. Mas a nossa época, né, de construção da entidade foi realmente um outro momento. Aí já é um momento oposto, né? Já é pós a Constituição de 88, né? Já foi depois da campanha do Lula, né, do Collor, que também é um outro marco importante dessa época, 89. Com a derrota do Lula, vem o Collor ao poder, e é quando surge a entidade. O contexto político, para vocês, o que vocês lembram do contexto político? Vocês participaram das manifestações do Fora Collor? No Rio? No Rio, aqui eu lembro participei de algumas, sim, no Rio. Inclusive até que gente aqui de São Gonçalo mandou pessoas, né? Uhum. Tanto para AMES, quanto algumas manifestações da UBS também. Uhum. Mas em São Gonçalo, nessa época, tinha uma militância estudantil forte. A gente construiu essa militância, a verdade é essa, né? Que os momentos que antecederam o Fora Collor, teve todo um trabalho de construção de grêmios, né? Que era a nossa base era o Grêmio. Uhum. A gente ia para dentro das escolas, você deve lembrar disso, né? Eu lembro que a gente tinha mais ou menos cerca de uns 20 grêmios, escolas Chegamos com Grêmio. 32 Grêmios. 32. Isso que eu ia falar meu agora, trabalho exatamente. na entidade era construir Grêmio, então me lembro desse número. Focou você e o Jean. Você e o Jean, exatamente. A gente ficava de escola. Chegamos a ter 32 Grêmios, chegamos a fazer congresso dentro do município com 32 Grêmios participativos e atuantes.
Então, representatividade, né? representatividade. Isso significa uma massa de mais de 5 mil, 6 mil alunos. Mais? Muito mais, né? Participando do processo de eleição de 32 grêmios são 32 escolas. Né? Vamos imaginar que uma escola tem 500 alunos, nós estamos falando de quantas escolas, de quantos alunos, entendeu? Então tinha uma efervescência, tinha um buchicho, tinha uma coisa acontecendo dentro do município. E isso foi desembocar no Fora Collor. Então, o momento político que antecedia o Fora Collor, que as nossas bandeiras eram passe livre, meia entrada, entendeu? Então, essas bandeiras... Meia entrada que agora estão querendo acabar, né? Que agora estão querendo acabar, exatamente. Essas histórias, exatamente. Quer dizer, a gente batalhou, foi agora pra rua, botou a cara e agora estão querendo primeiro se apropriar da meia entrada e agora estão querendo acabar. Né? Então, o que acontece? Teve esse momento anterior ao Fora Collor, que é bom deixar claro que o movimento estudantil de São Gonçalo ele não nasceu em virtude do Fora Collor. É um pouco anterior. É um pouco anterior. Nós tínhamos nossas bandeiras municipais, e até em nível nacional, que era a carteirinha e a meia entrada e o passe livre. Né? Então, esse momento, né, das nossas lutas veio de encontro ao Fora Collor. Então, quando começou a questão do Fora Collor, já existia uma militância que se reunia, que fazia congresso, entendeu? Que ficou muito mais fortalecida com a questão do Fora Collor. O Fora Collor foi o boom da história. Sim. Que a gente colocou 5, 6 mil pessoas na rua, entendeu? Essa passeata, só para lembrar, essa passeata famosa dos 5 mil, ela foi uma passeata do Fora Collor ou foi alguma coisa do movimento estudantil? Eu já não lembro. Eu quero avisar que a minha memória é horrível. Né? Nós fizemos uma que foi a preparação para o Fora Collor. Então, assim, nós fizemos uma bem organizadinha, fizemos um protesto aqui na frente da prefeitura, alguma coisa assim, não sei se foi em relação à minha entrada. Não. Teve a passeata da minha entrada e do passe livre, e teve do Fora Collor. Sim, que foi posterior. Foi posterior. A do Fora Collor foi o ápice, porque existia toda uma efervescência. Foi o boom da história. da história. E eu me lembro, cara, eu estudava no Adélia Martins. A gente veio a pé, cara. A passeata começou no Adélia Martins, a gente veio pegando a galera das escolas do centro de Alcântara. Eu vou falar um pouco sobre isso também, que foi emocionante para mim. O que aconteceu? Exatamente, que era a minha parte como dirigente de movimento, de fazer, você vai trazer a galera lá do teu lado. Então a gente entrou em contato com o pessoal e a gente meio que dividiu o município. Exatamente. Né? Houve uma divisão do município em áreas e cada um era responsável de trazer a galera. E a gente veio trazendo, cara, com bumbo, com tudo na rua, parou ali a Feliciano Sodré, aquelas ruas que vêm da Alcântara lá, e foi uma loucura, foi realmente algo marcante. E aí a gente veio se encontrando. À medida que a galera ia vindo do outros lados, chegou aqui no centro de São Gonçalo, foi engrossando, e quando a gente chegou ali em frente à prefeitura, a gente não tinha muito noção da quantidade de gente que tinha. E tinha muita gente. Né? Nós tínhamos um carro de som, cara. Você lembra disso? Um trio elétrico? Eu lembro do carro de som por causa do meu chefe. Porque eu trabalhava no escritório, até hoje que o escritório está lá, né? Eu trabalhei no escritório 28 anos, vocês sabem disso. Sempre que eu passo lá, eu lembro. Não tem como passar ali no era um Portinari, entendeu? E não lembrar do companheiro Manel, das reuniões que a gente tinha lá. Só que aí naquele dia, né? Era terrível, né? Meu patrão, né? Meu chefe, meu amigo, até hoje vou lá. Essa semana eu já fui lá, inclusive, pedir a benção a ele. Aí eu tô conversaram sobre mais-valia já, essas coisas já? Né? Não, aí fica ele, não. Né? Ele era muito. Eu considero ele meu pai, então não tinha essa relação. Mas. O que eu estava falando? Cortei, desculpa. A história do carro de som. Então eu estava no carro de som. Pô, eu não fui trabalhar naquele dia, claro, né? Não tinha como. Não tinha como. Mas aí o meu patrão passou na hora. Ele me viu. Aí ele falou assim: você tinha fazendo aí? Você veio trabalhar, mas está aqui no movimento. Você tinha matado a sogra nesse dia? Não foi para o funeral da minha sogra. Eu não tinha como fazer isso, porque eu já era um cara tão envolvido com o movimento, ele sabia disso, que não adiantava mentir, porque ele sabia que eu estava fazendo, então eu faltava. Era uma coisa de maluco, porque teve uma época, acho que já nessa época, eu já não lembro, eu morava atrás do escritório, né? Aí teve uma greve geral. Eu não fui trabalhar, pô, era greve geral. Aí, no dia seguinte, você não veio trabalhar ontem, doutor. Mas era greve ontem. Mas Manuel, você mora a 50 metros daqui. Tinha nem justificativa para greve. Não tinha nada. Não deu para vir por causa do ônibus, mas você veio andando, pô. Você estava na rua de trás, né? Eu lembro, na rua de trás. Se lembrando com grande carinho, até quando o companheiro Manel fala daquela passeata no Rio, uma coisa que ficou assim bem registrada, né? Nós fomos lá para o Rio, aquela coisa toda, aquela novidade. Pô, daqui a pouquinho acabou a passeata, o pessoal falou assim no carro de som: vamos para a Apoteose, que vai ter um show do Legião Urbana gratuito. Pô, nós corremos para a Apoteose. Vocês lembram disso?
Corremos para Apoteose para assistir um show do Legião Urbana. Nunca tinha assistido na minha vida. Moleque, né? Novinho. Moleque, né? é. Estudo novinho, né? Corremos para lá e tal. E sobre a questão de São Gonçalo, assim, eu falo com grande carinho, falo para os meus alunos, falo para o pessoal que convive comigo, né? Eu era presidente do Grêmio do Tarcísio Bueno. Aí foi dividido realmente, o município foi dividido entre a gente para a gente poder ir puxando as Por escolas. zonas, é. Que você vem de Gente, lá, eu vim né? puxando, aí começou pela minha escola. Mobilizei a escola toda, aí veio. Aí o combinado foi, eu saía do Tarcísio, passava no Walter Landini, pegava o pessoal do Walter. É uma reta, né? Uma reta. É uma reta. Só que nessa reta eu fiz uma pequena curva, fui para onde eu dou aula hoje, no CJOP, CJOP. escola particular. Ainda tem CJOP ainda? É com esse Eu nome dou aula aqui, lá, né? eu dou aula lá, José do sim, Patrocínio. é. E assim, graças a Deus... Não é mais daquele cara, né? Não, Aquele- isso, ele saiu, ele saiu. né? Agora é o Luiz Viana, eles voltaram, a família voltou. A família Viana voltou para a É. escola. E voltou, a escola está fervendo, graças a Deus, assim. Tem até o Emancipa lá também, aos sábados. É, né? tem Emancipa no sábado. Inclusive, a escola fez 50 anos de existência no ano passado. Pô, Nós mas fizemos... aí, eu lembro dessa história lá porque não deixaram a galera sair, né? mas a gente É, forçou não, a mas barra, isso mas a gente tinha forçou- muito, cara. mas a gente Tinha forçou a muito. barra, inclusive nos 50 anos que teve em homenagem ao CJ no ano passado, eu lembrei essa história lá. Sério? Sério, 50 anos da escola, eu falei, olha, nós viemos com o Walter Landini, com o Grêmio, com os estudantes do Walter Tarcísio Bueno, nós paramos aqui e começamos a cantar libera, 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 galera. libera. Aí começou aquela pressão forte, o Luiz Viana botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, deixa os meus alunos estudar. Eu falei, não, libera, libera. Aí, enfim, conseguimos a liberação, trouxemos os alunos do CJ, inclusive, depois eu vou separar para o companheiro Antônio, fotos. Aí, tem que ter isso, gente. Mas tem foto do CJ? Tem fotos lá no CJ, porque assim, Quem tirou essas fotos, gente? foi comemorado 50 anos. Eu acho que algum professor de lá tirou essas fotos. Eu vi o pessoal com aquele Você uniforme vai fazer clarinho que nem azul. o Antônio fez? Com as fotos lá? Lá do... Assim, vai me dar um trabalhinho. Vou falar o lugar, não, Manel, vai ficar feio. Acho que voltou aqui. Voltou? Opa! Voltou. Antônio ressuscitou. É. Que bom. Pode mostrar as fotos? Pode, deve. Já que falou de fotos. Nós temos aqui o Antônio de forma reveladora, né? Fez uma grande revelação hoje, né? Mostrando que ele tinha fotos da Olha que época. você vai falar, minha esposa está assistindo. Não. Morro de medo dela. Então, a Então, primeira foto. São 3 fotos. Primeira foto. 3 fotos que surgiram, né? São 3 fotos Históricas. mostrando históricas. Nós Quase não tínhamos pré-históricas. conhecimento dessas fotos. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nada, porque eu sou um historiador que joga as fontes todas fora. Todas elas eu jogo fora. São 3 fotos mostrando o congresso, o primeiro congresso, né? Segundo congresso. Segundo congresso da Segundo AGES. congresso da AGES na UERJ. Na UERJ. Segundo congresso da AGES na UERJ, FFP São Gonçalo. E aqui você vê, porque naquela época, se você observar aqui, né, você vai ver os grupos de discussão. Então você tem um lá no fundo, É verdade, é. né? Um aqui e outros provavelmente em algum E curiosamente outro eu local. estava nesse grupo do fundo. Você estava lá? Eu lembro Como é que você bem lembra disso. disso? Lembro. Eu tenho uma memória, Manel, tenho uma memória fantástica. Eu nem lembrava desse congresso aqui, só que eu lembrava do congresso do Castelo Branco. Na nossa vida, Com certeza. que isso fica registrado. Porque não tinha uma máquina Exatamente. fotográfica na época. Que máquina fotográfica na época era... né? Se tivesse essa ferramenta de WhatsApp. Pô, mano, seria Será que diferente. isso aqui é Ivanete? Lembra Sim. de Ivanete, essa daqui? Ivonete agora mora na Suíça. Parecendo. Ah, tá. Eu acho que é assim o cabelo, né? O cabelão, é ela. verdade. Eu sempre curto Ivanete lá. Ivanete Uma Beléu. Uma filha muito bonita, inclusive. A última vez que eu encontrei foi na Viradora. Eu estava trabalhando na Viradora, mas já tem uns 14 anos isso. Olha só. Quem trabalhava na Viradora? A Ivanete. Ela? Trabalhava como caixa na Viradora. Foi a última vez que eu encontrei. Ela Sim, trabalhou lá, verdade, exatamente. verdade, Márcio, Uns 14 exatamente. anos atrás. Ela conheceu um companheiro lá, um suíço, né? Não, Suíço. foi a irmã Alemão. dela que conheceu, que inclusive Já até a estava irmã lá, dela. já, né? Na Isso, a Europa. irmã dela testou comigo lá no Tarcísio Bueno. A irmã dela conheceu um suíço, né? Estava na Europa e tal. Aí fez a apresentação, isso que ela está hoje casada lá e morando lá com ele. A história dela é bem bacana também. De né? vez em quando ela vem no Brasil. Eu já vi ela, eu tenho ela no Facebook e vejo que ela... Ah, depois você me passa que eu não tenho. Você não tem? Não da tem, não Ivanete? tem Sério? Ivanete. Eu Isso tenho. acaba se perdendo, né? Acaba perdendo É muita o contato, gente né? que... Muita gente. Pois é muita gente que... Cara, isso é uma coisa de maluco. Semana passada fui fazer uma reunião de doido, né? Aí o cara virou assim e falou assim, quando começou a reunião, você não lembra de mim não, né?
Pô, mano, é tanta gente. Tanta gente. Eu não lembro de nem de aluno, pô. Morro de vergonha. Você não lembra de mim, não, né? Eu falei, não, cara, eu fui da Agis. Quem Da é? Agis, cara? Sério? Everton, o nome do cara. Everton com H. Da onde? Ele era do Visconde, lá da Trindade. Mas aí eu não pude, porque a reunião começou, É muita gente, mano. aí eu não pude pegar mais detalhes com ele, mas ele falou assim, mas eu fui da Agis. Quer dizer, ele devia ser um garotinho. Ele não foi um colaborador, porque se eu vou dizer para vocês, cara, eu lembro exatamente de todos que passaram Cara, pela da gente. diretoria eu lembro de todos. Inclusive o Alex, que foi da primeira diretoria, que participou do congresso aqui no Castelo Branco. Vocês lembram do Alex? Ele andava muito junto com o Marcelo Elber, um branquinhozinho. Eu sei que Não. tem um que é meu vizinho, cara, que é da Sério? época, mora na minha rua. Só que eu não lembro o nome dele. Ele me cumprimenta todos os dias, fala comigo, eu não lembro o nome do cara. mano. Pode ser que seja o Alex, cara. Ele é branco? É De olhos branco. claros? Ele é branco, Tá olhos meio claros. calvo. Exatamente, é o Ele deve Alex. ser ele pô. mesmo, mano. Eu É o lembro Alex. dele, ele fala comigo, Márcio, não sei o que. É o Alex, sei o nome rapaz. do É o Alex, cara, com mano. certeza. Eu lá na minha rua, lá do lado do posto de saúde, a minha casa é 200, 300 metros depois da dele. Eu sempre vejo o cara e não lembro o nome dele. Alex, um abraço se você estiver vendo. Mas tem essas coisas loucas, né? Mas depois, no dia seguinte, ele mandou um convite no Facebook, aí eu aceitei. Depois, quando acabar aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o rapaz. Mas são essas coisas, né? Pô, se eu soubesse que ia rolar É muita foto, cara, eu gente. tenho fotos. Eu tenho fotos de uma festa que a gente fez, cara. Você tem foto da festa? Da festa lá do... Palácio Cristal? Não, do Palácio Cristal não tenho. Eu tenho de uma que a gente fez 10 anos depois. Acho que foi 10 Tem anos. isso também? Tem. Não. Lá no Walter. Ah, não foi Tolandini, foi com a Rádio Cidade. Não. Nós contratamos a Rádio Cidade. Não, não mas foi 10 anos Era uma depois. festa da gente, tava as pazes. Ah, sim, a festa de confraternização. Tava Coisa todo assim, mundo, final de Manel, ano. tava todo mundo. cara. Jean. Tava Jean, tava Assim, Soldadinho. Manel reuniu a galera e falou assim, ó, Sandro, Lucivelma. sai a missão, sai a caça. Lucivelma, lá de bairro Merinda, lá da minha Pô, comunidade. você falou pra gente na época, eu lembro bem disso, Sandro. Aí pegou o Márcio, pegou o Jean e falou, ó, Vamos fazer trata uma- a galera aí. Aí Vamos fazer. veio Fabinho Aí Palhaço. você tem essas fotos. Eu tenho fotos, não são todas, mas deve ter umas Ó, e esse 6 ano vai ou sair 8 de fotos. novo, tá? Tomara, Esse ano a gente né? vai... Tomara, né? A gente Com tá certeza, esse precisando, ano sai, Tem né? que sair. São quantos anos? 30, cara? 30 anos já, quase. 90. Se considerar, Acho que- 90, são 30, né? Eu acho que Se considerar isso, 92, são 28. É ano pra caramba, cara. A gente precisa, cara, vocês estão velhos, hein, cara? É, hein? Pô, nessa Faz época eu parte. tive até uns 7, 8 anos, então a memória não né? Eu acho que não, hein? Manel, o nosso WhatsApp, quem quiser participar, 21 é o código de área, 998336490, mensagem de áudio ou de texto. Agora, Márcio, Quem quiser curiosamente, participar, manda pra gente que a gente... Agora, curiosamente, né, assim, a parte legal dessa história, a gente era, assim, todo mundo muito cru, né? Entendia pouco de política e tal, mas nós tivemos bons mentores, bons professores. É, com certeza. Inclusive, uma pessoa que está formando a mesa aqui, eu considero que foi o meu mentor político. Eu também. O cara que me introduziu na E política. era outra- eu sou de outra geração, na verdade. Eu sou Exatamente, na verdade, a minha história, né? Eu acho que vocês, não sei se vocês vão lembrar ou sabem. Na verdade, eu era do movimento estudantil em 82, No Instituto de Educação, no 83, Cleonance, né? né? No Cleonance. Cleonance, é. E aí foi quando eu entrei na vida política, né? Na vida da militância estudantil. Eu fui presidente do Grêmio 2 anos, 83 e 84, que também é outro momento muito importante da história do Brasil, né? Tem o fim da ditadura, tem a campanha da direta já. Então, quer dizer, ali eu larguei o estudo, né? Eu nunca completei o ensino médio. Meu ensino médio em 85 eu casei e larguei de vez, porque eu já não assistia mais aula, né? Já estava Já estava em outro lance, né? Já Queria tava em fazer a outro revolução, patamar, né? queria fazer a Então, revolução. eu não assistia mais aula. Então, a única aula que eu lembro de assistir nessa época era de Valdir Porto. Porque é aula de história, né? O professor Valdir, que inclusive me deu aula até na pós-graduação, né? Então, ali eu parei de estudar mesmo. Eu casei também. No ano que eu casei, eu já tinha me abandonado o estudo. E aí minha coisa era a militância política. Aí, 5 ou 6 anos depois, foi quando, né, a direção do partido me dá uma orientação para voltar a estudar, mas não era para estudar, né? Ali já era para fazer militância, retomar a militância. Aí já aproveitando essa coisa, né?
do fim da campanha do Tá, Lula. mas me responde, como Collor. que se deu essa sua volta para a escola? Porque eu me lembro que... Como eu não fechei o ensino médio, a minha vaga estava lá. Aí eu pedi reingresso. Que, tipo, reingresso, não sei se o nome é esse, mas... Acho que hoje isso não existe mais, essa possibilidade. O cara não tem sei, que voltar ao zero, eu acho. Não sei. Mas naquela época foi fácil. Eu só cheguei lá, olha, eu quero estudar e tal, não completei. E era assim, eu não completei por 3 meses. Mas eu também já estava largado já, né? Mas faltava 3 meses quando eu abandonei a escola. Nessa época você era da CS, né? Sim. Eu lembro. Eu era... Quando eu entrei no Instituto de Educação e entro também na Convergência, né? A Convergência que era uma corrente interna. Uma corrente interna do PT, né? Então, a primeira imagem que eu tenho do Manel, quando eu lembro, na minha cabeça eu lembro, quando eu cheguei numa reunião que teve no Cleanança, que eu não me lembro se foi um congresso, se foi um pré-congresso, algum tipo de discussão, convidado pelo Marcelo Elber. Sim, eu também. Né? A primeira imagem, as duas imagens muito fortes que eu tenho é do Manel e do Íris. Lembra do Íris? O Íris, um poeta, né? Poeta, meio riponga sim, e tal. Sim, eu lembro dele. Então, a primeira imagem que eu tenho do Manel sentado, muito magro, muito o Manel magro, sempre era muito muito magro. magro. E por trás a bandeira da Convergência. Sério? Sentado. Tinha bandeira da Convergência? Tinha sim. É a primeira era uma banca de propaganda. Propaganda. Eu falei assim, jornal, algo assim. Que figura é essa? De onde sai essa figura? Fazendo aqui, cara? Mas foi maravilhoso. Assim, esse momento, dentro da minha trajetória política, da minha formação política, ele é fundamental. Que é o momento que entendo que pessoas pensavam igual a mim. Tinham a mesma inquietude, a mesma vontade de modificar as coisas. E eu vi que eu não estava sozinho. Entendeu? Então, isso é fundamental. Quando eu começo a ver as pessoas falando, eu vejo assim, pô, não estou sozinho. Tem gente pensando em mim. Porque, tipo assim, eu estudava lá no Adélia Martins, lá no Coelho, periferia, com toda aquela dificuldade. Aí meio que nas coxas, né? A gente vai formando um Grêmio, a gente vai fazendo uma rádio. Então, é uma parada que a gente fica meio no nosso universinho ali, acho que é só a gente. A gente acha assim que o mundo é só a gente. E quando a gente vai para uma possibilidade maior e vê que tem um monte de gente que pensa como a gente, é fantástico e é um marco, é fundamental na minha formação política. A partir dali que eu comecei a ter acesso aos autores, comecei a ter acesso a uma literatura política mais refinada, aí eu começo a corrigir o meu discurso e começo a me entender quanto agente político dentro da sociedade, de que lado que eu estou. Entendeu? Então eu falo para você que esse momento que eu entro no Congresso e eu começo a ver as coisas, ele é fundamental dentro da minha formação política. Pô, Márcio, tem mais, assim, não deveria falar isso, mas você pode descontrair. Já que eu falo para os meus alunos, eu vou... Fala, que pode, aqui pode. Aqui sem censura, né, Antônio? Vou falar também. Eu vou me furtar isso. Eu conheço a história dele, eu vou começar a falar, hein? Gente, olha só que vai, incrível, vai lá. Assim, eu tenho uma ótima, eu conto para os meus alunos também, vai. Quando surge a questão do Grêmio na escola, eu era um aluno bem levado na escola. Então, assim, primeira coisa, chega lá, Manel, Marcelo Elber, chegam os caras para montar o Grêmio lá junto com o Alex, o que eu comentei. E, vou montar um Grêmio aqui, não sei o que, Falei, pô, beleza. Aí falei, vou entrar para esse Grêmio para pegar uma mulherzinha. Mas isso é óbvio. Isso é entrar em banda de rock. Isso aí não é exclusividade sua, não, pô. Todo mundo quer destaque. Olha só. Todo mundo quer brilhar. Vou entrar para esse Grêmio que eu vou pegar uma mulherzinha maneira na escola. Vai cair em cima. Não, olha, na própria entidade tinha umas meninas muito bonitas. Inteligentes, articuladas. E no primeiro momento deu certo. Deu certo, né? Grande holofote. Sempre dá. Olha o machismo estrutural, hein, galera? Eu era o primeiro, assim, grande holofote da escola e tal, aquela coisa toda. Só que, Márcio, muito bacana isso que você falou. A gente entra com uma cabeça, com uma mentalidade, quando você vai vendo pessoas mais evoluídas politicamente, num discurso muito mais evoluído. Você dá vergonha, fazer, pô, vim aqui para pegar mulher, mano, os caras aqui com a cabeça no outro mas foi os caras querem fazer revolução. Foi esse o primeiro impacto. Eu falei assim, os caras não vieram com essa proposta que eu tô achando, não. Os caras estão com outra proposta. Cara, mas aquilo foi assim, se fosse chato, a gente não teria ficado. A gente teria pulado fora. Mas a gente aproveitou, pegou uma mulherzinha também, que faz parte, né? Ninguém é de pedra. pedra. Machista, né? Mas que nem na música do Traje Rigor, eu gosto de mulher, né? Fazer o quê? Pra mim, fora de moda hoje em dia é isso, mas a gente é velho, a gente pode falar. Velha guarda. Fala. E o Manel, quando chega lá com o Marcelo, com o Alex e tal, muda radicalmente a minha vida ali. Dali eu passei a ser o cara muito responsável na escola, passei a participar de grupos de discussões com eles e aprender, porque aquilo foi um grande aprendizado. Eu me arrependo só de uma coisa, poderia ter aprendido mais. Não sempre, eu poderia ter aprendido mais com esses caras, porque
O Manel é um cara que é uma referência para mim, né? Eu me lembro até hoje que eu encontrei com o Manel aqui no Centro São Gonçalo. O Manel falou com grande entusiasmo sobre a faculdade de História, porque eu era de Educação Física, né, Manel? Muito antes, o Manel, quando fala de História, com aquele brilho, aquela coisa toda, eu falei, é isso que eu quero para mim. Por quê? Porque eu tive um grande mentor, um cara Com que eu certeza, sempre respeitei, sempre admirei, e fui fazer História. E assim, muito feliz da vida hoje em dia. É um Tá orgulho, faltando né? hoje em dia ainda um pouquinho melhorar, né, Manel? Mas sabe como é que é a vida de professor, né? Sim, Mas com certeza. Professor correria. mas muito orgulhoso. Então, assim, mas isso começa lá atrás. Porque se não tivesse a influência de vocês nas nossas vidas, talvez a gente fizesse um caminho diferente. Mas a gente fez um caminho político mesmo, de discussão política. Voltando à discussão do programa, né, se não tivesse a AGES atravessado, né, sim. na nossa história, a gente não tivesse tido contato com os companheiros que faziam parte desse movimento, que foi importante na formação política, cara, da gente. Na sua escolha por história, na minha formação política. Claro. E é uma honra estar sempre em contato com os companheiros, saber que a gente tem uma história em comum. Os congressos que nós fomos, né, em São Paulo. A minha primeira viagem, cara... Coneb em Curitiba. Ó, a minha primeira viagem interestadual foi através da AGES, mano. Foi para Brasília, cara. Congresso de 91 em Brasília, da UBS. Da UBS. Depois fui para São Paulo. Primeira vez que eu estive em São Paulo também foi pela AGES Congresso. Outro congresso da São UBS. Paulo foi em Santo André, nesse eu fui. Não. Esse foi no AMB. Foi no AMB. Dentro do AMB, mano. Eu lembro disso. 8.000 pessoas, uma loucura. Eu acabei no ABC. Eu não lembro por quê. Tinha o Totó e a Gislaine, Mas- que eram dirigentes assim, Sim, máximos da sim, entidade, sim. né? É verdade. Totó Aí e tinha aquela Gislaine. briga toda da MR8. Tinha vários grupos. Ali tinham vários E grupos. a gente era minoria, como Sempre, sempre. mas eu Claro. saí vitorioso naquela confusão, naquela briga ali, hein? Caramba, eu me lembro. Mano. Eu e César seguramos Não, a porta, eu o César lembro e que- Fabinho, os caras querendo invadir. Você talvez não se lembre, que você fala que tem memória fraca, Eu mas não você, eu era adolescente, né, mano? Eu tinha 17 anos, 16, então o ímpeto juvenil, né? Cara, na hora que teve aquela treta lá embaixo no AMB, negócio da vidraça, eu Aham. ia pegar um bagulho Não, de... nesse não tava, não. Não fosse... eu Não, mas eu não tava, estava. Não estava, Estávamos não. eu, você, Foi quem me Jean. segurou, então? Não, eu Teve não. um cara mais velho que me segurou. Eu ia pegar um desses... Já viu esses totemzinhos que segura aquelas fitas de banco? Sim. Tinha um negócio daquele, eu ia bater com aquilo numa vidraça pra galera poder entrar, que não sei o que aconteceu, que o pessoal não tava deixando o pessoal atravessar pro outro lado. Não foi você não, Manel? Eu acho Na que minha agora- cabeça agora era eu fiquei em você, dúvida. mano. Era você sim. Era você sim, que era um cara Eu mais tava velho. assim, tava assim. Agora lembrei, é verdade. Tava assim, Eu tava lembrei assim. dessa cena. É verdade, eu tava assim. Era numa parte lá subterrânea do Aí era AMB. congresso? Era o Era congresso, congresso, mano, congresso. Eu lembro sim. E aí eu tava aquela loucura, entra, não entra, tinha os companheiros do outro lado querendo passar pra cá e a gente querendo acessar o ambiente de lá e a polícia entrou, cara. Teve uma coisa assim. E aí na hora, mano, eu peguei o bagulho, eu ia bater pra quebrar o vidro, mas não faz isso, companheiro, que você vai É dar verdade. Eu lembro. Não, é verdade, eu tava assim. Eu lembro que ele segurou mas aquela você porta agora assim. lembrei. Mas não- Eu lembro da briga que teve. Não, na Aquela porta foi o quê, cara? Não sei lá. foi briga o tava tempo muito todo, rachado. tava muito zoneado, né? Teve muita briga esse Teve muita congresso. briga, teve muita briga. Mas, na verdade, eu só lembro, porque é uma história maravilhosa, eu conto isso para os meus alunos, eu só lembro do para mim foi congresso, em São Bernardo, Santo André, um troço assim, que era o seguinte, tinha... Essa é a parte cômica? Ah. Cômica... Senta que ela vem história. Cômica, se você... eu lembro que eu estava no Lavorão e a gente estava assim, se preparando para ir ao congresso. Cara, será que foi esse do AMB? Eu já Foi esse do AMB, mano. Foi do AMB, mano. Foi do AMB. Foi do AMB, foi do AMB. Então, tô lá, né? Tinha lá, 20, 30 pessoas. E aí, já estava com os delegados tirados. Tipo assim, era 2, 3 dias antes da viagem, né? Aí, acaba a reunião, né? E eu tô lá coordenando a reunião. Aí vira um cara para mim e fala assim, o senhor é o responsável? Ai, acho que eu lembro dessa história. AMB, eu lembro perfeitamente. Eu lembro dessa história. Pai daquela menina que esqueci o nome dela. Da branquinha, bonitinha. Isso, lá da Brasilândia. Da Brasilândia. O senhor é o responsável? Sou responsável. Sou, né? Por essa balbúrdia. Essa balbúrdia O aqui. pai dela era policial, né? Não lembro. Acho que era policial o pai dela. Aí conclui. Bom, mas aí concluindo, né? O papo era o seguinte: a minha filha vai para São Paulo. O senhor vai, né? Eu vou. Eu lembro disso. Eu vou. cara. Vou sim. E eu lembro que ela ficou sentada do teu lado no ônibus. E ela era bonitinha, Ela né? era bonitinha. Bonita, Era zoeira pra devia- caramba. Devia ter uns 15 anos, sei lá. Ela 16. 16, É. Aí, Aí ela. Que era da Cara, cidade, aí- né? Era. Eu sei que ele. Eu esqueci também o nome dela Eu agora. sei que ele me manda. Ela é virgem.
Caramba, sério? Essa parte eu não Sério, sabia. sério. Ó, lembro disso como se fosse agora. Ela é aqui, virgem, assim. ela vai virgem E vai voltar. e vai voltar virgem. Que o senhor vai garantir isso. Eu não sabia. Você era o tutor da virgindade da menina. Por isso que você estava o tempo inteiro com ela. Eu achei que tu estava afim de pegar. Não, cara. Você estava ali Aquilo sob eu tava ameaça. assustado mesmo. Inclusive, Manel, E eu levei fui 3 meninas do E Tarcísio garanti a Doendo. virgindade da menina, mano. Ali eu colei com ela. Por isso que eu me lembro. Não, me lembro que você sentou do lado Não, dela. eu dormia do lado dela. Que isso? Eu dormia do lado A gente dela. tentando azarar a menina e Manel. Porque ela era uma gatinha, não, né? não. Ela era muito bonita. Ali, cara, porra, Você só lembrando da patente do cara, né? eu nem sabia quem era o cara. O cara falou, ó, você vai... Gente, Mas tá vai aí, ter eu não que sabia garantir. dessa história, mano. Ah, eu lembro bem disso, Márcio. Não, eu lembro que o Manel colou do Não, lado eu da colei Não, mas eu mesmo. lembro da história. E eu colei mesmo. Mas o que é mais interessante é que ela não ficou com ninguém. E, tipo assim, 1 ano e pouco depois, ela estava grávida. Eita. Mas não foi num congresso, não foi nada, porque já foi um tempo bem O ano e posterior. pouco né? não deu nem Não tempo foi de ter gerado sido lá, você. né? Foi gerado Ter sido lá. você, Quer né? dizer, Mas Mas eu foi tive- gerado lá. Não. Vamos destacar isso. Vamos deixar tá? bem Mas eu Bem lembro que- claro, né? E aí eu acho que ela tinha, ou namorava alguém até da própria entidade e tal. Mas Cara, eu acho que Jean pegou essa garota. Pegou não? Pegou. César deu um olha beijinho. só que palavra machista. Que César namorou. deu uns beijinhos nela. É. César depois. César. César. Nela e em Alcinete. Alcinete do Walter. Alcinete. Alcinete do Walter que andava Posso- junto com o Fabiano. Posso registrar aqui quem está acompanhando? quem? Professor Sérgio Oliveira, Grande Serginho. nosso incentivador, colaborador financeiro da Web Rádio Censura Livre. Professor Marcelo Saraiva esteve conosco aqui hoje. eu vi. Um abraço, Marcelo. Grande Marcelo também é dessa época também. É, Marcelo dessa época. É dessa época. Cid Reis, o Cid Reis também foi um companheiro importante do PDT. não foi PDT, isso? Eu lembro PDT, dele. continua no PDT. O Antônio dos Reis, o Márcio Oliveira Borges, não, Marco Oliveira Borges. E também tem uma professora aqui, eu acho que ela não está mais conosco, aqui acompanhou no início da UF, a professora, daqui a pouco eu vou registrar aqui o nome dela. Ó, a jornalista Deise Alvarenga já está acompanhando. E outras pessoas aqui mais ao longo aí do programa. A gente... Márcia Carneiro, Patrícia Leal, Luiz Barros também, e também lá de Santo Antônio de Pádua, Leônio Grande Pegorim Pádua. e a Ana Reis. Qual é a situação de Pádua hoje, Antônio? A Ana Reis até bateu a mãozinha aqui. Tá tudo bem por lá? Mais ou menos. Mais ou menos. Uma tragédia aquela situação lá de É. Taquatiá. Ó, tem um comentário aqui do professor Sérgio Oliveira. Sim. Vocês podem falar pouco da relação Agis com... É isso aqui, Manel? Aqui é o último... Último recadinho aqui. MASG. Não, o que era MASG? MASG? Movimento... Eu já ouvi falar desse movimento. Masque? Masque. É dessa época? De qual ano que é? Não é de moradores porque era a Unibairro. É, na época era a Unibairros. De repente ele vai colocar Curiosamente, alguma coisa depois aqui. eu até fui presidente da Associação de Moradores É? de onde eu moro. É. Lembra Não, disso? eu cheguei a me aproximar um pouco de movimento de bairro, mas era muita zoeira aquilo ali, mano. Eu me afastei logo, não dava. Era um ambiente mais... Meio barra pesada, né? Era o Pinheiro que estava à acabou frente. também. Isso. O Pinheiro era o presidente do Unibairro, né? É falecido quando Pinheiro. o movimento começa a ser enterrado por essas figuras aí. É, e depois a relação dele com, né? É o advento do PDT. Quando o PDT assume a prefeitura, uma das coisas que eles vão fazer é pegar essas entidades, pegar a Unibairro, direção ao lembro que eles Unibairro. eram Ele tem com Ezequiel, né? Ezequiel. Ezequiel. Na verdade, é Ezequiel e o Domício, né? Depois, né? Domício era o vice de Ezequiel. É. Ele voltou aqui, ó. Ele botou aqui, sou velhinho. Então é uma coisa mais lá de trás, hein? É um pouco mais atrás, é. O que é mágico? Pergunta ele o que é mágica. Eu vou pedir ele para mandar uma mensagem. Se for possível, professor, manda uma mensagem aí no Para WhatsApp reativar a nossa memória, que vai de reativar. áudio, de alguma né? Pode mandar por áudio que a gente reproduz aqui. Mas uma das coisas que vocês já falaram aí, eu acho que é uma coisa assim maravilhoso, além de... É claro que tem a participação política e tal, mas tem essa coisa que vocês falaram da juventude, né? A juventude tem esse ímpeto, essa coisa de querer mudar as coisas, revolucionar, né? Bem mais rebelde. Mas o que é legal disso tudo são as amizades, né, que são feitas nesse processo, né?
nós temos amigos que nós somos amigos desde aquela época mesmo. Daquela né? época. Sim, nós temos mais de 30 anos ou 30 anos de amizade. De amizade, Sim, por aí. e somos amigos mesmo de Sim. frequentar casas e de vez em quando estar juntos, né? Às vezes algumas coisas afastam um pouco, né? É, às vezes a rotina, A né, rotina, cara? Os é. caminhos que as pessoas... Mas Sim. não quer dizer que quando as pessoas se encontram é a mesma coisa. É. Parece que a gente saiu ontem da passeata e tá aqui hoje Verdade. conversando, entendeu? Agora, tem muito maluco daquela época, né? Tem a galera que Maluco, saiu da né? casinha bonita. Surtou Tem geral, aquelas mano. figuras que estão por aí. Cara, cara. você por quer ver uma aí, menina né? brilhante que fez parte com a gente nesse movimento, inteligentíssima, Aspásia. Aspásia, Mas alguém tem notícia? Aspásia é professora de filósofa. filosofia. É. Eu Professora acho de filosofia? eu acho que da Professor de UFRJ, filosofia, eu acho. Da FRJ. Sério? Sério? Sério. É, Aspásia é, sempre foi uma garota prodígio, né? Ela é muito inteligente, claro. É um prodígio É um mesmo. prodígio. Ela começou a ler com 3 anos de idade. Uma coisa, tem umas histórias assim. Ela é garota Eu lembro da mãe também, né? É, a mãe era Aspásia era professora. professora. Rede Como é o estadual. nome dela? Como é que é o nome da mãe dela? Meu Deus? Ela é militante do PT, histórica. Do CEP. É. Quando eu entrei. Eu As Aspásia estudou comigo. A Aspásia é lá do Adélia. Sim, sim, Entendeu? verdade. Uma menina com 11 anos tava Não, terminando depois o ela segundo foi pro grau, mano. Walter. Depois ela foi pro Walter. Depois ela foi Pra pro entrar Walter. no Ela estudou comigo no Walter. Exatamente, Rodini. porque no Adélia Martins só ia até o primeiro grau. Só Márcio, eu lembro que nós montamos um Grêmio super. Pô, o Grêmio do Walter O Grêmio do sempre Walter era Rodini, cara, a potência. gente montou, olha, era Potência, muito potência. bom. Mas cara, quando eu virei professor, a mãe dela ainda estava trabalhando. Aí eu me encontrava em passeata. É, Ruth. E não. Eu esqueci. Mas era uma pessoa muito, muito legal também. Sim. Gostava muito da Eu mãe. cantava a casa dela, a gente fazia trabalhos lá juntos e tal, na época de escola e tal. Tava sempre Quer dizer que ela é professora de filosofia? É. Isso, filosofia, viajou pra Grécia. tem umas Gente, coisas e os assim. movimentos estavam tão integrados, você vê, nós fizemos uma festa em conjunto com os DCEs e DA Da FFP. Isso, da FFP. Lá no Palácio de No Cristal. Palácio de Pois é, Cristal. essa Essa festa eu lembro. é a grande festa. A né? grande Eu lembro que festa. nós tentamos fazer uma festa naquele barzinho que tinha ali na Brasilândia, um fracasso. Sacolejo. Barra do Sacolejo do Beto Baiano. Beto Baiano, exatamente, Márcio. Inclusive, o trio elétrico da nossa passeata foi o Beto Baiano, que cedeu gratuitamente, É verdade, inclusive botou é verdade. combustível. Verdade. Né? Ele deu a participação nisso aí. Um pouco anterior. Beto Baiano, se estiver ouvindo, entendeu? O Beto Baiano que Verdade, emprestou ele o cedeu, caminhão, verdade. que era o Cedeu, sacolejo, o trio elétrico, e botou até o combustível. Na época, ele Daquela passeata? da passeata, Da passeata, do realmente. Sacolejo. Era dele. Era dele mesmo. dele, Era dele Aham. mesmo. Então aí ele cedeu, ele tinha mais ou menos uma proximidade, Tinha. né? Eu acho que eu A fiz algum papo com ele. Eu lembro. Ele eu acho que eu fui lá no bar. foi lá no conversar bar, com eu ele. tava nesse dia também. A gente foi lá conversar, foi lá à noite e tal. Pô, mas eu sei que nós não fazemos uma festa lá, foi um fraquinho. Essa festa não foi legal. É, mas foi a legal, compensação que nós fizemos. Eu tenho esses números na cabeça. 3.780 pessoas pagantes naquela festa. 3.000. 3.780, né, cara? Ficamos rico. Realmente, a Ficamos rico cidade, aquela noite. assim, Eu lembro que a gente vendia muita cerveja. muito. Nós vendemos mais de 100 caixas de cerveja. Muita cerveja. Nós vendemos muita cerveja. Aquilo ninguém esperava Não, aquilo, tipo né? assim, a festa não acabava, o som já tinha acabado, a galera foi fazendo rodinha ainda. O Manuel pegou a cerveja em consignação, Lembro desses detalhes. um amigo seu, Provavelmente sim. cheque pré-datado. Porque saiu ninguém tudo. tinha dinheiro pra fazer nada, tinha mano. Era ninguém. Quem vai tudo, garantir a cerveja? era Como? tudo na Eu lembro conversa, mano. A gente teve que sair para comprar mais cerveja, porque a cerveja foi acabou doideira, de madrugada. foi doideira. Uma festa com a Rádio Cidade. Não, foi com a RPC. RPC, eu Glaucia Batidão da Glaucia do Batidão da RPC. O que era Era isso? contato seu? Não foi o contato, sabe de quem? Daqueles amigos que eram do Grêmio de lá do Rio do Ouro. Lá do Dias, não sei, Santos Dias, não? Não, Santos Dias, não. Como é que é o nome daquela escola do Rio do Ouro? Bem na curva ali. bem na curva. Dorval. Dorval Ferreira da Cunha. Dorval Ferreira da Cunha. Dorval. O Santos Dias fica em Neves, Então, aí né? tinha Simone, companheira Simone, que foi do Grêmio de lá, junto com outro amigo também que era da Aeronáutica. Simone. Simone. Aquele... Simone. Simone, Foi lembrou? foi nesse dia que o Carlinhos Jesus estava lá, não, né? Carlinhos Jesus, não, né? Carlinhos Jesus? Não, aquele dançarino, não. Não. Eu lembro que tinha alguém. Bom, só para registrar então, Manel, aqui ó, ele está escrevendo aqui, Lembrei o o nome do professor doutor. Sérgio Oliveira, Movimento Artístico de São Gonçalo, interpretamos Morte e Vida Severina com o pessoal do movimento estudantil registrado Mais aqui. que movimento artístico. Bom, eu sou de teatro também, né? Mas isso é da bem década de mais 70, antigo, Década de 70. bem mais É da década de tá, 70. tá. Anterior. E tinha a Águita. Anterior à nossa militância. A Águita já é da minha época, da Associação Gonçalves de Teatro Amador.
que já é da minha época. Não, esse é outro processo. Morreu? Morreu, né? Estamos online ainda? Vou desligar. Foi isso que aconteceu? Pode ir, estamos Pode online? ter dar lá? Tem certeza? Lembrei do nome do nosso amigo lá também, é o Robson. Robson e Simone. Robson e Simone. Lembro. Aí o Renato era um amigo do Robson e da Simone que moravam próximos. O Renato era um DJ que fazia festas lá no Dorval com esse pessoal da Rádio Cidade assim, patrocinando e tal. Aí deram a ideia da gente fazer lá. E assim, a gente, sem dinheiro para fazer. Como a gente tinha muito Grêmio, a gente conhecia muita gente. Tinha gente de tudo que era Márcio, nós montamos as pessoas queriam fazer Grêmios, as coisas, né? 32 Grêmios, cara, assim, a gente trabalhou, a gente fez isso para conseguir entrar nas escolas barrando a nossa entrada, a gente metendo documento na cara do diretor, porque metendo o pé na porta e entrando. Naquela época vai surgir a lei do Grêmio Livre, né? Sim. Aí a gente aproveitava que era uma lei federal, estadual, né? exatamente. O nosso direito de associação. Quando chegava com a pasta sim. de documento, aí chegava lá, o O diretor cara queria embarrar e você, na cara. Grêmio Livre. Aí a gente entrava na escola. Você vê, E cara. era muito bacana quando a gente fazia Assembleia Geral, lembra? A gente fazia Assembleia Geral para poder fazer a convocatória para montar o Grêmio. Sempre, por isso que eu falo, existia um momento de efervescência dentro do município que as pessoas meio que sabiam. Pô, na minha escola tem um Grêmio, um falava para o outro, quero também e tal. Quando vê, mantinha contato. E era uma época sem WhatsApp. Tinha nada. E ninguém tinha telefone. A única coisa que a gente tinha era um jornalzinho que saiu algumas vezes. Não, até Inclusive, que era o Marcinho, né, que fazia o Marcinho, jornal, né? Marcinho. Da imprensa, né? Marcinho da Assim, imprensa. da imprensa, Então, a gente conseguia tocar todo esse movimento e a comunicação era bem difícil, né? Outro dia eu estava comentando exatamente sobre isso. Era uma época que as pessoas marcavam um compromisso e iam, né? Por exemplo, não tinha telefone. Aí a gente tinha uma reunião hoje, falava assim, gente, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. E funcionava. E não tinha mais como chegar assim, ligar 10 minutos antes e dizer, gente, eu não vou, tá? Diversas reuniões ali no Lavorão, lembram? Diversas. Então as pessoas iam nas reuniões. Hoje em dia, ninguém marca a semana inteira, confirma um dia antes, 1 hora antes, 5 minutos depois. Zap, não vem. Não vem, exatamente. Entendeu? Bagulho estranho, né? Por isso que eu falo, a gente gostava daquilo dali. Aquilo era uma cachaça. Era uma cachaça. Aquele movimento era uma cachaça. Eu vou contar, eu tive uma experiência, eu não sei, alguém, amigo do amigo, chegou até mim, sabia que eu participei do movimento estudantil, e você sabe que fim que levou a Agis? Em que pé que estava? Não, hoje acabou, né? Não, acho que não acabou, não. Tem um cara... Tem uma direção hoje. Tem uma direção. Tem? Isso que eu estou te falando é de uns 5 ou 6 anos atrás, que me convidaram, na época do MSN ainda. Tem mais tempo, né? Que eu lembro, ela termina na nossa geração. Ela vai ficando fraca. Eu digo assim, quando a gente Entendeu? sai do ensino médio, porque a gente chegou a ter uma sede lá no Votolandinho. Isso. Não, tem uma lembrança com o Jean. da história da sede. Lembra da história da sede? Que um cara ofereceu uma sede? Edmar. Esse cara. Estava por detrás agora desse projeto da prefeitura lá que eles fizeram. Edmar, aquele espaço. que é o cara, era do Vanderlei Martins. Martins. Eu sei porque ele me convidou. Edmar. Na época, Edmar ele ia dar uma sede. Edmar Lessa. Ele está na feitura até hoje? Aquela feira no destino que colocaram ali, ele que está por detrás desse projeto. Segundo eu soube. Na época ele me convidou para participar do que seria a articulação que veio Aí desembocar na chegamos lá, candidatura. eu acho que fizemos uma reunião lá. Tinha um monte de material de campanha do cara. Aí, galera, Vocês imaginam o que aconteceu, né? Não, foi um climão, né, cara? Não, primeiro assim, Cara, ele conseguiu aquele brincadeira, ônibus para a cara. gente poder ir para São Paulo no congresso Exatamente. no Anhembi. Não, ele não conseguiu um ônibus. Ele tinha prometido um ônibus e na última hora ele apareceu com as passagens. Isso aí, Márcio. Você vê que tinha grana envolvida por trás. Eu lembro que não tinha rolado o ônibus, que não conseguiu, mas na última hora ele apareceu com as passagens. Não, mas a prefeitura bancou, não foi? Acho que a prefeitura, não foi, não? Olha, O de Brasília, não, nenhum dos dois, cara. Nenhum dos dois. A gente conseguiu grana, a gente fazia pedágio, cara. na rua. Sinal. livro de ouro, a gente Sinal. fazia Livro de tudo, ouro, livro Eu de lembro ouro. de parar em sinal para fazer isso. É, a gente fazia, estendia uma faixa, estamos querendo viajar para o Congresso e tal. Nós fizemos E aí muito. teve essa questão do ônibus. Só que na última hora o cara não conseguiu um ônibus, ele deu o jeito dele das passagens. Você acha que foi o cara lá, o deputado dele? Com certeza. Com certeza. Inclusive, Com encontrei certeza. com ele outro dia, eu falei, pô, você fez uma sacanagem. Assim, Na social, na boa. eu falei com ele, pô, fez sacanagem com a gente, hein? Nem que Iludiu vai a gente lembrar, ali, né, mano? da tarde, ele falou,
vocês não quiserem fechar lá com o chefe, não sei o que. Eu falei, meu nunca Deus. iremos fechar ele. Nunca, pô, nunca. Vocês ficaram lá naquela escola lá, eu fiquei no hotel. Vocês poderiam ter ficado no hotel comigo. Eu falei, Eu lembro disso. a gente não ia ficar lembro. seduzido por isso. Cara, é complicado que ele queria simplesmente aparelhar a entidade É, inteira, entendeu? exatamente, E eu acredito exatamente. que assim como ele teve Era o conversa... Vanderlei Martins? Vanderlei Martins. Era policial federal e tal. Aqui do bairro Antonina. Sim, sim. Ele teve conversa, ele me chamou para conversar. Gente Chamou. deles. Gente nossa. gente deles. Bem Gente colocado. deles lá, mas o nome do projeto era gente nossa, né? Entendeu? Mas gente Então, eu deles, acredito né? que tenha chamado outras pessoas também. Assim como ele veio conversar comigo, deve ter conversado. Ele fez conversas individuais e particulares. Eu lembro que ele Aham. tentou me seduzir também. Eu falei, jamais eu vou trair os É, meus cara, amigos. até porque o Porque a gente momento tinha essa era relação de outro. amizade, É, né, de cara. construção De política e construção tal. política. A gente não ia trair isso. Não, teve vários caras que tentaram meio que tomar o movimento de assalto, né? O próprio Alexandre. O Alexandre, mas o Alexandre é aquilo, né, cara? Uma figura quase É folclórica. muito folclórica, né? O Alexandre, ele era... O sonho dele era ser o presidente da AD. ele sempre toda vez que ele me encontra... Éramos coordenadores, E era curiosamente, nós coordenador. três. Curiosamente, nós três éramos coordenadores. Coordenadores, Nós três. Verdade. Nós fomos eleitos no Congresso do No Castelo Congresso, Branco. era coordenação geral, né? Para minha eram surpresa, três. começou a montar a diretoria, Fabinho pegou a parte de esportes. Ele estudava no São Gonçalo. Aí era uma coisa de uma... maluco aquilo, porque nesse congresso lá do Castelo Branco, né, só para a gente entender a importância que tem a entidade, tinham mais de 200 delegados. Então era uma coisa assim muito grande. E ele tinha, tipo assim, ele levou umas criancinhas mesmo, mas pequenininho, baixinho. Pô, mas tipo assim, umas cinco. Você lembra da denúncia que teve? Não. Pô, não lembra do principal, pô. Ele fraudou um Grêmio, cara, do Paulinho Pinheiro Batista. Exatamente. Teve um cara que entrou no Congresso e denunciou que o Grêmio não existia. Aí, era caiu, uma fraude. aí a casa caiu. Aí acabou. Eu lembro do adesivo, ele criou um adesivo, lembra do adesivo? Tinha, E tinha um toda uma coraçãozinho, articulação. né? Tinha. Eu amo a Agis, um troço assim. Tinha, alucinado, né? Era um né? lance já meio megalomaníaco, né? Esse pessoal que era da UJS, né? Que era ligado ao PCdoB, né? Aham. Pô, daqui de São Gonçalo. Depois eu fiquei amigo desses caras que eu trabalhei aqui na prefeitura. Aí eles falavam assim pra mim: era você com aqueles carinha lá que não deixava a gente entrar na AIS. Eu falei: a gente ia deixar vocês entrar? Nunca. Vocês queriam monopolizar. Esse cara queria tomar de assalto, Porque né? a UJS, naquela época, e até hoje, né? É quem comanda o movimento estudantil brasileiro, a UBS, é a UNE, até hoje está na mão deles. Mas aqui eles não Mas aqui não, né? conseguiram. Aqui não. Aqui era, eu acho que um dos poucos lugares do Brasil que eles não tinham participação JS, nada, né? Quando se A única barra é a Carlinha aqui. mesmo, Era né? Carla Talvez- e o soldadinho, pô. mas o soldadinho, acho que... Ele era PCB, né? PCbão, né? lembro, né? Ele era eu acho que ele era PCB. PCB. eu Ele acho que era era PCB, pô. PCB. Não era PCdoB? Não, ele era PCB. Eu acho não que era primeiro ele PCB. foi PCdoB, depois de PCB. Aí depois ele virou PCB. Aí eu não sei. Carla expulsou ele. Teve uma briga feia lá entre ele e a Carla. Caralho. Aí ele foi pro PCB. Mas eles realmente nunca tiveram espaço dentro da entidade. Nunca tiveram mesmo. Hoje O não próprio tinha- Randall Fará tentou Você sabe também qual é a história, cara? entrar nesse espaço aí, Eu mas... não lembro. Não tem. Não, no movimento estudantil não. Não, assim, Não. o pessoal que andava junto com ele tentou. Nessa época ele era PCdoB, né? Então, essa galera da JS, eles não conseguiam chegar dentro da AGE de São Gonçalo, porque a gente já tinha uma construção política. Não era aquela galera que estava ali... por causa Não era um da oba-oba política, qualquer, não. Não era entendeu? oba-oba, Chegava aqui, não. A galera já tinha uma discussão política já encaminhada. E quando os caras vinham com essa política de passar rodo, de aparelhar a entidade, batia e voltava. Batia de mano. frente. E aí eles não queriam construir para tentar reverter o quadro, eles queriam chegar, pegar e fazer. E quando eles teriam que convencer a galera do contrário, né, tentar cooptar politicamente, ia demorar tempo. Aí os caras, São Gonçalo, Desistiram. desistiam. Eu lembro que, por exemplo, na mesma época que surge a AGE de São Gonçalo, vai surgir em Niterói, que também era uma política nossa também. O Gustavo Sixel, Gustavo, que é Fabíola. fotógrafo? Oi? Botado que era fotógrafo? Um russo, um branco? Ele era jornalista. Até hoje é Jornalista, sei quem é. Sabe quem lembra quem é? Lembro dele. Então, nós construímos a Unis, né, que existe até hoje em Niterói e tal, e também tem uma outra história muito importante. Eu sei também. quem surge lá com grande força nessa época, não sei se foi nesse momento, mas o professor Josemar. Josemar também. Eu fiz sim. amizade com o Sim, Josemar sim, lá sim. nessa Verdade. época aí, na Niterói. Verdade, Surge com grande força. Ele estudou Como naquele ele sempre colégio diz- ali da Amaral Peixoto. Como é que é o nome do colégio ali? Esqueci. Liceu. Isso. Ele era presidente do Grêmio lá e Não, o Grêmio ele do surge. Liceu é Não, tradicional. eu acho que ele não era do Liceu, não. Eu acho que ele estudou lá, mano, no Liceu. Eu acho que não. Eu acho que ele era de outro. Mas isso não tem importância, né? Mas também é uma época importante. Em certo momento, porque era mais ou menos assim. Eu estava no movimento estudantil de Niterói,
construindo a entidade lá, a Unis. Foi eu que fiz o estatuto, esse tipo de coisa. E porque na época eu militava na UF. Mas aí depois, como começou a crescer o movimento estudantil secundarista, né? Aí eu fui deslocado para a Unis e depois vim para a AGES, né? Mas também a Unis também é um outro momento muito importante também, porque vão surgir figuras muito importantes, né? O Rodrigo Neves, o próprio Josemar, né? A Fabíola, né? Tem, como diz o Josemar, né? E hoje ele repetiu isso, ele sempre repete esse negócio. Hoje eu tive com o Josemar e falou assim, ele me apresentou para o cara, esse cara me deu o primeiro curso de política da vida. E é verdade mesmo, né? Tanto ele quanto o Gustavo Sixel, que até hoje é militante também, está no PSOL. Mas tem muita história também sobre Niterói. Mas não tinha muita integração entre São Gonçalo e Niterói, as duas entidades. Mas chegou um momento que eu acho que nós fomos em algum congresso no Rio de Janeiro, da entidade no Rio de Janeiro. Como é que se chamava no Rio? Era AMIS? AMIS. Teve alguma atividade na AMIS que aproximou. Que a gente se aproximou com o Josemar, com o pessoal de Niterói. Claro que era outra ideologia, né? O Josemar era de uma corrente que não era, que não era da nossa. Né? Mas eu lembro que a gente fez amizade. Tanto é que ele cisma de me chamar de Marcelo Helber. Eu falei, eu não sou Marcelo Helber. Não sou Marcelo Helber. Marcelo Helber, inclusive, é da PM, né? Policial. Temos características diferentes. Eu tenho uma história maravilhosa também com o Marcelo, né? Marcelo Helber foi um dos... Ele foi coordenador também em algum momento. Foi. Ele teve um papel muito importante também. Só que aí, nessas grandes manifestações de 2013... Muito inteligente ele também, por sinal, né? Hoje o negócio dele é fazer paraquedismo. Ele agora é esportes radicais, né? Esporte radical, esportes radicais. E tem uma empresa que faz isso. Mas a história é maravilhosa. Eu estou andando no centro de Niterói, tipo assim, umas 10 horas da noite, indo para uma manifestação, voltando de uma manifestação. Aí eu estou passando aqui em frente ao McDonald's que tem ali nas Barcas, né? Aí vem um policial, vem aqui. O senhor pode me acompanhar? Eu sozinho, né? Pô, deu ruim. Rodei, né? Bonito. Descobriram que eu sou comunista. Bonito, subversivo. Bonito. O senhor pode me acompanhar, por favor? Meu chefe quer falar com o senhor. Sem um coquetel na bolsa. Não tinha nada. O meu chefe quer falar com o senhor. O seu chefe quer falar comigo? Eu achei que nós somos muito estranho, né? Surreal, né? Surreal. Porra, não conheço ninguém. Como é que o chefe quer falar comigo? O que eu fiz, cara? Não fiz nada. Não, o meu chefe quer falar com o senhor. O senhor pode entrar ali no McDonald's? O seu chefe está no McDonald's? O chefe é o Ronald McDonald? Ele está no McDonald's? Ele está no McDonald's. Tem armação comigo. Tem armação aí. Tem treta. E eu fui, né? Eu fui fazer o quê, né? Perdido ali, né? Aí eu tô entrando no McDonald's. Quem tá lá, né? Marcelo Helber. Falei. Você xingou ele, né? Pô, tava fardado? Pô, eram eles que faziam a repressão das passeatas, né? Aí eu falei, olha como é que esse mundo vira, né? O cara... Eu não sei. Patente, sargento? Eu sei que era chefe do cara. Devia ter patente. Ele trabalha em Maricá, né? Aí eu falei, pô, como é que muda o mundo, né? O cara aí liderava as manifestações e hoje ele mete bulacha em todo mundo. Ele quá. Foi a última vez que encontrei com ele. Eu tenho ele no Facebook, né? Aí eu curto as coisas dele. Aí, mas é esse lance, né? Montou empresa de esporte radical. Saiu da corporação? Não, ele continua na corporação. Ainda. Mas o lance dele é esporte e aventura, né? Esporte radical mesmo. Rapaz, ele posta filmes, vídeos dele saltando de paraquedas. Pô, maneiro. Com a pessoa, né? Muito legal, né? Legal. Faz. Eu já vi. Como é que é subir montanha, isso? Não sei o que. O Marcelo é que teve o primeiro contato comigo lá comigo também. Ele desenvolveu muitos grêmios. Foi com ele que eu viajei a gente viajou para Brasília, o primeiro congresso. Fomos eu, Marcelo Helber, o Iris e Rudinei. Foi minha primeira viagem interestadual. O Rudinei era da direção ou era só base? Não, ele era base, ele nunca assumiu, cara. Ele era um cara que era bem curiosamente, ele é participativo, mas nunca assumiu. Ele nunca assumiu. Direção que, pra valer, quem era? Vocês lembram? Lembro.
A coordenação... A coordenação geral que está aqui, uma das coordenações gerais. Eu lembro do Marcinho. Tinha o Marcinho da Marcinho. imprensa. Fabinho, palhaço. Fabinho, que a gente exatamente. chama de Fabinho Jean Palhaço. também, acho que assumiu. Jean assumiu. Jean assumiu. Meninas, gente. Vamos lembrar das meninas também, né? Esse papo tá muito clube. Ivonete. Ivonete assumiu uma época. Quem mais? Policarpio. Policarpo. Policarpo. Esse cara, vou te falar. Figuraça, né? Até outro louco. Figura. Depois ele foi presidente Soldadinho foi da direção. Foi da direção. A gente deixou ele entrar, Porque senão ele falava o resto da vida. Mas depois ele pulou pro nosso lado. Mas o Policarpo, depois ele foi para a Associação de Moradores de Catarina. Né? Eu acho que até hoje ele é presidente dessa associação. Então, deve estar uns 10, 15 anos. Temos que terminar. Temos que terminar. Pô, tinha tanta história para contar ainda, muita cara. história. Tinha muita história para contar ainda. Pô, tava aqui esperando a oportunidade. Bom, minha mulher já me ligou. Como nós somos uma rádio censura livre, né? Temos que dar voz a todos aqui, ó. E a Rosângela Felipe tá aqui. Boa noite. E o advogado Adriano Espíndola Cavalheiro, Lá de Minas. Fez uma crítica a nós aqui. Papo machista. Verdade. Verdade, mas eram outros tempos, né? Outros tempos, né, companheiro? Outros tempos, companheiros. Até ele está ouvindo e deve ter ouvido que algumas vezes eu falei assim, gente, tá o papo meio machista, hoje os tempos são outros. Sim, né? claro. Não era a época do politicamente correto, nós vimos uma educação ainda mais, né, antiga ainda, então realmente o papo ele pode soar um pouco machista, mas na verdade... Foi só para descontrair, né? Era o status da época, né? Na época, essa coisa dessa militância, e até hoje também é assim, quando você vai para essas entidades, congressos, né? Quantas pessoas não se conheceram, se relacionaram ali, casaram, se separaram, né? Eu conheço vários casos desses. Vários amigos. Teve, No outro dia, uma professora colega, né? Ela estava, ano passado, ela estava falando sobre essa coisa, ela comentando, ela foi do movimento estudantil da UERJ, recentemente, 5 anos talvez, então um pouquinho mais. Aí ela falou, não, eu conheci o pai das minhas crianças, eu engravidei no congresso. Porque, tipo assim, não tinha WhatsApp, né, mano? Não tinha rede social nessa nossa época. Então era a forma das pessoas se interrelacionarem. Claro, com entendeu? certeza Acontecia mesmo. Mas uma das coisas que a gente pode levantar sobre essa questão, por exemplo, não tinha discussões de opressão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, não existia discussões, estou falando de 91, 92, sobre a questão, por exemplo, questão o debate gênero, sobre gênero, sobre mulheres, sobre machismo, mulheres, homossexualismo, isso não existe. Não existia. Se a gente pegar... Pega as atas do Congresso, isso não tem. Não existe essas Não rodas tem. de discussões. Não tem. Rolava muito dentro do momento político, das bandeiras do movimento. Né? Aí tinha alguns temas como sexualidade, como drogas que faziam parte das rodas, né? Que, afinal de contas, A gente não está dizendo que não existissem essas discussões, mas a entidade, como é hoje, não existe. Não era a ordem do dia, né? A ordem do dia era outra, entendeu? Então, hoje, quando você vai para esses movimentos sociais, você vê muito essa discussão identitária. Né? Hoje está tudo muito dividido. Feminismo, tanto é que eu levantei essa questão, até que foi um pouco machista, de uma forma descontraída. Natural, né? Até. Tanto é que eu falei que isso muda. Isso mudou bastante, né? É o que eu falei. Isso é uma pauta importante hoje, mas não era daquela época. Na época, realmente, não... Se nós tivéssemos documentos da entidade, a gente não iria encontrar mesmo. Com certeza. Isso a gente podia afirmar. Pessoal, mas como o nosso amigo Antônio ele já deu a dica, né, já deixa da situação, foi um prazer maravilhoso contar aí essas histórias, recontar essas histórias com vocês. Muita coisa realmente eu não lembrava. Tenho certeza que se tivesse mais algumas pessoas aqui, outras histórias iriam surgir, mais cabeludas, talvez mais brabas ainda, né? Mas eu acho que foi o que eu falei no início, né? A ideia do programa era fazer um pouco dessa memória dessa entidade importante na nossa cidade, né? Foi uma época importante para a gente. Eu acho que o programa serviu para despertar essa memória, né, que a gente tem, né? E serve para que quem vai vir também possa se inspirar no que nós já fizemos, né? E levantar essa bandeira, né? Hoje, na prática, quase não tem. Quase não tem mais, né? O Grêmio, para vocês terem uma ideia, né? Eu sou da rede estadual, existem muitos Grêmios em São Gonçalo hoje, sabe por quê?
porque isso foi uma ordem da Secretaria de Educação para obrigar toda a escola a ter. Engraçado, né? Então é uma o ordem, oposto, eles eram né? é uma contra. ordem de cima para baixo. Ou seja, eles arrumaram uma forma de aparelhar o Grêmio, É, né, cara? Sim. Verdade. Então isso aconteceu. De controlar, né? Controlar, Gabriel? é. Tem controlar. um zap que todos os Grêmios estão ali naquele zap, e o subsecretário de Educação é ele que coordena o. Ele que é o ADM do Zap. Ele que É engraçado, é muito engraçado, né? Quando você consegue reverter o quadro, né? O que era algo que incomodava as escolas, hoje em dia eles se apropriaram exatamente por ter controle, né, cara? E a reclamação da direção da escola é que, primeiro, que eles sabem as coisas mais cedo do que a própria direção. E a direção reclama que eles são usados como X9 para denunciar coisas dentro das escolas. Aí, aparelhamento do movimento. Aparelhamento mesmo. Puro e simples. Tem a ver com a questão da eleição a possível candidatura do secretário de Educação e tal. Mas você vê como que mudou, né? Você tem realmente, eu vi uma reunião dos Grêmios de São Gonçalo dentro da minha escola. Lotado, com o próprio secretário de Educação. O secretário veio para fazer reunião. Ele convocou, através daí, todo mundo foi. E tem mesmo. Ou Tem. seja, é nisso que o movimento estudantil virou. Sim. Hoje Não em tem dia, autonomia não mais, não tem Não tem uma ideologia Não, própria, ideologia né? própria. Então, essa coisa de como que está hoje a ASE e tal, eu não sei. Realmente, Não, é que acabou que não deu tempo de contar. Eu fui convidado, né? Ficaram sabendo que eu fui líder na década de 90, então me convidaram. Quando eu cheguei lá, era uma reunião de amigos. Ninguém falava nada com nada, as pessoas... Mas era a reunião da entidade? Tinha uma diretoria, inclusive. Eles estavam tentando fazer uma festa para arrecadar grana. Tentando. Mas não tinha o menor poder de articulação. Tinha um carinha, que eu já vi esse cara aí envolvido com político, Fábio, alguma coisa. Mas Entendeu? Aí eu cheguei... Mas era ligado ao JS. Acho que o cara era ligado... Mano, acho que é o PSDB. Uma coisa assim. É mesmo? É. Isso agora há pouco tempo, Márcio? 5, 6 anos. 6 anos. 5, 6 Aí a anos. reunião foi no Lavorão. Cheguei lá, aquela Nem isso mudou, pô? Nem isso mudou. Aquela molecada, eu li assim... Beleza, fiquei esperando o cara aparecer. Aí o cara não se pronunciou, aí eu... Pô, quem é fulano? Aí eu olha assim, o que esse velho tá falando aí, né, mano? Molecada tudo 17. Ah, não, a gente acha, isso aqui começou a se articular. Aí eu tentei dar uma explicada na história, tal, da importância que eu tive dentro do movimento e tal. E morreu aí. Quando o cara viu que tinha uma discussão política, eu tava tentando encaminhar dessa forma, eles queriam fazer festa, mano. Eles não queriam discutir, entendeu? Eles queriam fazer festinha. Tem muito essa coisa da UJS, de atrair através das festas. Isso é antigo, né? Mas, voltando para... vou dar Conclusão, né? faz a conclusão aí. O que vocês gostaram do programa? Foi bom? Foi ótimo, né, mano? Foi muito rápido, né? Eu acho que poderia ter outro, né? Podemos inclusive. fazer um Agis 2. Agis 2, a volta. e convocar mais Olha, gente. resgatar essa memória é um saudosismo imenso, com um grande prazer que eu tenho saudade daquela época, né, das amizades que foram feitas, de tudo que nós aprendemos, né, da construção da minha formação como individual homem, de cada um, né, individual de cada um, É, exatamente. Porque cada um chega no movimento de um jeito e o movimento transforma a galera. Foi isso que eu quis dizer. A gente chega de um jeito, mas se Sem você dúvida. tiver pessoas que têm uma boa política, uma boa ideologia, uma boa discussão... E para concluir, posso dizer para você o seguinte: tenho amigos, pessoas que participaram ou do Grêmio ou do movimento estudantil, que não seguiram, que não militaram, mas de uma forma ou de outra o movimento estudantil transformou. Nem que seja de chegar e ver um cara na política e falar, esse cara tá errado e tal. Não teve militância, não teve nada, mas houve o germe da transformação, Claro. da forma da pessoa ver o mundo. Então, essa é a importância do movimento social, entendeu? É a transformação de cada indivíduo, dele entender em qual lado da história que ele está e não se confundir achando, conforme é o discurso de hoje em dia, de que você está do outro lado. Você não está. Você é trabalhador, você é peão, você tem que ralar, então você tem que entender o seu lado. E o movimento estudantil desempenhou esse papel. Fez isso. Sim, na fez vida das isso. pessoas. Sim. Pessoal, Grande propriedade. Sandrinho, dá o seu adeus aí, porque a gente precisa fechar. Bom, dizendo para vocês aqui, amigos, que foi um grande prazer estar aqui, compartilhar esses momentos inesquecíveis com vocês. Dizer que, a hora que quiserem convidar novamente para vir, para a gente falar um pouco mais de movimento estudantil, da época que a gente participou, estou aí presente aí. E dizer que estou muito honrado de estar aqui, né, para falar algumas coisas que nós vivenciamos naquela época aí. Então, finalizando, é isso aí. Boa noite a todos os ouvintes. Bem, mais uma vez eu agradeço aí aos meus amigos de longa data, né? Já falamos aqui as datas, né? 30 anos, não é qualquer coisa. Estamos aí abertos também, se vocês
quiserem participar de outros debates. O Marcinho já participou de alguns participei, debates na rádio, até então, não aqui, não. quando era na outra casa. O Sandro, acho que é a primeira vez, É a né? primeira vez que eu estou vendo. Mas a casa está sempre aberta, né? Segundo o nosso amigo Antônio Figueiredo, que é o chefe, The Boss. The Boss. Vocês já Big estão Boss. convidados para outras atividades aqui. Muito obrigado. Agradecemos aí a audiência, aos nossos amigos que assistiram e ouviram o nosso programa. Um abraço. Obrigado.